Beleza. Então, na aula passada, a gente parou em taxas de aprendizado dinâmicas. Na aula passada, a gente parou em taxas de aprendizado dinâmicas. A gente não chegou a falar sobre isso. Eu vou deixar para comentar se sobrar tempo no final da aula, tá? Porque eu estou querendo... Nossa, por que apareceu regressão com variáveis dinâmicas? Depois eu tenho que mudar isso aqui, esse títulozinho aqui em cima. Então, eu vou voltar nisso no final da aula, se sobrar tempo, porque eu quero mostrar para vocês como faz inferência nesses modelos de MLP usando Python, tá? Então, eu vou voltar naquela parte mais inicial dos slides, onde a gente fala sobre os links para os softwares, tá? Então, a partir de agora, a gente vai passar a usar mais o Python e as bibliotecas do TensorFlow e do PyTorch. Hoje eu vou falar com vocês sobre o PyTorch. O TensorFlow eu deixo para comentar em aulas seguintes, talvez já na próxima, não sei, depende de como andar a aula de hoje. Mas hoje a gente vai precisar do Python e do PyTorch. A gente vai rodar especificamente durante a aula no Google Colab, então a gente não vai precisar fazer instalação, tá? De nada disso. Mas eu queria só comentar com vocês. Então, eu vou colocar aqui o link do Python e o link do PyTorch. Não sei se isso... Será que funcionou? Não, enfim. Vou botar aqui direto que ele vai para o mesmo link, tá? PyTorch, Python. Python está no Python 3, né? Então é o mais recente. Eu recomendo que vocês baixem o 3, tá? Bom, vocês já devem ter feito isso, porque Python é o que vocês usam... Bom, eu não sei do pessoal dos outros cursos, mas na estatística é o que a gente usa em computação 1. Então, e computação 2 também, quando eu era aluno, era em Python. Então, eu imagino que vocês já tenham familiaridade, tá? Mas, enfim, é bem tranquilo. É só fazer o download nessa página do Python, para quem não tiver instalado no computador. E dentro do Python tem as libraries, né? Que é os pacotes que a gente usa para fazer coisas específicas. Cada pacote é usado para uma determinada finalidade, né? Para álgebra linear, para tensores, para diferenciação automática, enfim, né? Bom, e aí tem esse pacote chamado PyTorch, né? O PyTorch, ele é usado para diferenciação automática e ele tem bastante suporte em redes neurais. Esse é o site principal do PyTorch. Ele tem tutoriais, tem documentação, né? Tem bastante coisa, ele é bem legal. Para vocês instalarem, né, ou você clica aqui em Install, e aí ele vai te dar algumas opções e, enfim, ele tem instalação em Linux, CUDA, pip, tem várias formas de instalar, tá? Tem para outras plataformas também. Então, ó, aqui é basicamente onde você vai escolher onde instalar, tá? Windows. Então, você seleciona como você quer instalar, né? pip, Python, tá? E aí, beleza. Aí, ele vai gerar para você um comando aqui e você pode usar esse comando para fazer o download do pacote copiando lá no seu command line, tá? No meu caso, como eu uso Linux, eu copiaria para esse terminal aqui, selecionaria Linux, aqui o meu é LTS, eu acho que o meu é LTS 1.8, enfim, eu já fiz, já tenho tempo, já não lembro. Tá? Esse Conda e esse pip é como você quer instalar. Você quer instalar usando o Anaconda ou usando o pip. Tem outras formas, mas essas eu nunca usei. LibTorch ou Source, enfim. Aí vocês podem gastar um tempinho aí para fazer o download desses pacotes. A gente vai precisar quando estiver rodando coisas localmente, tá? Se a gente for rodar usando o Colab, que é o que a gente vai fazer na aula, especificamente na aula de hoje,
aí não precisa fazer isso, tá? Mas é bom que vocês tenham instalado na máquina de vocês, porque é mais fácil rodar na máquina do que rodar no Colab. Sem contar que o Colab você precisa ter internet, enfim. Vou mostrar para vocês. Então, nessa pasta que eu mandei para vocês do Google Drive aí no chat, vocês vão ter acesso a todos esses 5 arquivos que tem adicionados aqui. Esse .csv, Emnist Train CSV, ele é aquele mesmo arquivo que eu botei para vocês na lista 1, tá? Então, é aquele arquivo CSV que contém os dados do MNIST. Então, se a gente for olhar para ele, ver se eu consigo abrir aqui com planilhas do Google. Leva um tempo porque a planilha é meio grande, tá? Mas é um arquivo CSV em que a primeira coluna é a coluna dos labels de cada dígito e a segunda coluna contém as imagens já vetorizadas, né? Então já escritas em uma dimensão. Tá? E aí a gente vai trabalhar em cima do MNIST hoje, tá? Mas eu queria começar com vocês abrindo esse tutorial _toy_pytorch.ip, blá blá blá. Então, ó, se vocês derem 2 cliques, eles vão abrir, esse arquivo vai abrir no Colab, tá? Chama Google Colab. Eu acho que para poder abrir isso, você tem que estar logado numa conta do Google. Como essas que aparecem assim, sabe, com a carinha de vocês aí. Bom, e aí vocês devem conseguir abrir esse código que aparece aqui. Alguém me avisa se não estiver conseguindo, por favor. O tamanho da letra tá bom? Dá para ver ou tá muito pequeno? Pode aumentar um pouquinho. É bom, né? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Você Ctrl mais, né? Ajuda. Melhor? Agora deve estar dando para ver melhor. Para mim dá para ver de boa agora. Beleza. Alguém não conseguiu visualizar isso? Para vocês, eu não sei se vai estar aparecendo com essas informaçõezinhas aqui, tensor, não sei o que, essas partes numéricas. Talvez não esteja. Mas tudo bem, não tem problema. Professor, desculpa, onde é que está o link para acessar? Eu mandei no chat. Eu acho que eu entrei depois, tem como mandar de novo, né? Manda sim. Deixa eu ver. Obrigado. Eu copiei do próprio chat e botei de novo, porque como você entrou depois, né? Bom, vou voltar para lá. Então, eu entrei, aí lá tinha uma pasta chamada redes neurais, e aí eu entrei em tutoriais, _pytorch, e estou vendo agora esse primeiro arquivo, tutorial, _toy, _pytorch. Tá? Eu achei mais fácil, pessoal, ir explicando para vocês a partir do código, tá? Ao invés de ficar escrevendo um slide, eu não sei, de repente, vamos ver como é que funciona. Se estiver dando para entender bem, eu posso continuar fazendo assim, senão eu tento colocar alguns pontos em slide para a gente ter isso fixado. Mas pelo menos o legal é que vai ficar gravado, então a gente vai ter acesso a qualquer coisa, esquecer um comando, é só voltar no vídeo e olhar. Então vamos lá. Primeira coisa é importar a biblioteca. Tá? A biblioteca do PyTorch se chama Torch dentro do Python. Então, essa parte import torch é o que é análogo ao require do R, né, que faz o load do pacote em si. Primeiro de tudo, né, esse programa, né, que eu estou usando aqui para rodar o código com vocês é o Jupyter Notebook e ele está dentro do Google Colab, que é uma plataforma do Google. Então, ele funciona assim, é bem intuitivo, eu consigo escrever coisas aqui e consigo rodar os comandos. Então, por exemplo, se eu quiser rodar
primeira célula aqui, é só clicar no botãozinho de rodar e ele vai rodar essa primeira parte. Eu coloquei um print da versão do PyTorch. O comando é esse, torch.version, e aí ele vai botar para você qual é a versão do PyTorch que ele está usando, tá? Então, no Colab, ele já deve vir com 1.9, tá? Então, é 1.9.0. Então, essa é a versão que ele tá usando aí por trás, tá? Bom, e aí vamos lembrar, né? Para que a gente usa, para que a gente vai usar o PyTorch? A gente usa para diferenciação automática. Lembra que nos modelos de redes neurais, eles são nada mais do que funções, né, que levam do input, né, levam dos dados que eu estou lendo até um output, e essa função, na verdade, é uma composição de funções, onde cada camada, né, é composta com a camada anterior. Então, o modelo de rede neural nada mais é do que uma função, né? Ela é uma função que leva os inputs nos outputs, né? No caso da estatística, a gente vai usar essa função para retornar a média de uma distribuição de probabilidade, e a gente vai definir a função objetivo como sendo a verossimilhança, né, associada. A gente viu isso com calma em aulas passadas, tá? Nesse primeiro momento, eu queria só mostrar para vocês como que a gente pode usar o TensorFlow, o PyTorch, para fazer diferenciação automática em funções quaisquer, tá? Então, porque essa é a funcionalidade principal. Ele tem algumas rotinas que são específicas para redes neurais, mas a gente vai começar do mais básico, tá? Então, o objetivo é o seguinte, né? Para esse primeiro toy example aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai definir uma função f de x, tá? E essa função, ela retorna o seguinte: ela retorna o logaritmo de x. Eu deixo só jogar aqui para o lado para eu poder escrever um pouco aqui do lado direito. É bom eu conseguir escrevendo aqui e mostrando para vocês. Então, a função que eu quero otimizar é essa daqui. É x1 menos 2. É uma função bem tosca, tá? Elevado ao quadrado mais x2 menos 4 elevado a 6. Então, isso aqui é uma f de x, onde x é um vetor x1, x2, tá? É só para verificar, porque, enfim, essa função já sei qual é o ponto de mínimo, né? Então, eu quero minimizar, eu quero arg min em x de f de x. Então, quero minimizar essa função e, bom, o mínimo está óbvio, né? Porque aqui é uma função polinomial de grau 4, um quadrado, uma função polinomial x menos 2 à quarta. Isso aqui eu otimizo quando x1 é igual a 2. Então, isso aqui vai dar o vetor 2, e a segunda entrada é o vetor 4, porque esses índices aqui são pares, tá? Então, fiz assim só porque a gente consegue verificar qual é o máximo, né? Qual é o mínimo, desculpa. O ponto de mínimo tá bem direto, tá? E aí, o objetivo é minimizar essa função f de x. Nesse caso, eu modifiquei a função ligeiramente, tá? Eu coloquei, ao invés da f ser dada assim, talvez eu devesse colocar isso como se fosse g. Melhor assim, g. Para minimizar g, vai ser a mesma coisa do que eu minimizar log de g de x mais um erro, tá? Esse erro aqui eu estou colocando como 0,01, tá? É totalmente equivalente. Eu minimizar isso ou minimizar o log dá no mesmo. E se eu somar esse 0,01 aqui, eu estou somando para não dar underflow, né? Porque o mínimo aqui vai ser 0, né? Quando o x1 for 2 e o x2 for 4. Então, se eu simplesmente transformar no log, vai dar log de... ele vai querer convergir para log de 0, então, enfim, isso vai ser um pouco problemático. Aí eu coloquei dessa forma, tá? A gente poderia colocar direto, eu poderia botar argmin de g de x. Depois eu até mudo isso para a gente poder ver o que vai acontecer.
Tá? Mas, a princípio, esse é o problema. Eu quero minimizar essa função que vai acabar sendo o log dessa expressão aqui mais epsilon. Tá? Então, beleza. Eu vou ter que chegar nos pontos 2 e 4. Aí, o que acontece? Né? Eu vou usar o método dos gradientes. O método dos gradientes consiste no seguinte: a gente vai fazer x na iteração i mais 1 igual ao x da iteração i. Como eu quero minimizar a função g, eu vou pegar menos um gama, que é a taxa de aprendizado, vezes o gradiente menos o gradiente, eu posso chamar essa função aqui de f de x, tá? Menos o gradiente de f de x, tá? Só para ficar consistente, esse x é avaliado no ponto da iteração anterior. Tá? Bom, então é isso, pessoal. É isso que a gente vai fazer. Vai precisar calcular, né, isso iterativamente. Então, vou ter que inicializar com o x0, que é um chute inicial, e aí eu vou iterando isso para várias iterações, tá? Então, bom, primeira coisa, né? Tem esse tort ponto, tá vendo? Tort.log, tort.pool, tort.pool de novo, tá? Por que tem isso, né? O Python não trabalha com logaritmo direto? Sim, trabalha com logaritmo, mas o logaritmo não está dentro dos pacotes usuais do Python. Tá? Quer dizer, não está dentro do Python base. Você tem que fazer o load de um pacote que tem um logaritmo. Tipicamente, a gente usa o pacote do NumPy, né? Que é np.log. Deixa eu mostrar para vocês. Vou abrir aqui uma nova janela, só para poder rabiscar e rascunhar a coisa. Então, se eu pedir, por exemplo, log de 10, como é que eu rodo? Com Ctrl, Enter ou clicando aqui. Tá vendo? Ele fala, log não está definido, porque não está na função básica do R, não está na biblioteca básica. Então, você tem que importar de algum lugar. Então, como é que eu escreveria isso? Tipicamente, a gente usaria import numpy as np. O que isso faz? Ele vai ler o pacote numpy, e quando você quiser chamar funções de dentro, o método de dentro do NumPy, ao invés de escrever numpy.log, você vai escrever np.log. Então, esse asNP faz isso. Então, agora, para eu puxar o logaritmo, eu faço np.log e ele vai calcular o log de 10 para mim. Tá vendo? Tá? Então, primeiro eu preciso de um pacote que calcule essas funções, logaritmo, potência, né? O PyTorch é uma dessas bibliotecas, tá? Mas não é a única. O NumPy é o mais usual. Mas não é por isso que eu quero usar o tort.log, o tort.log. Eu quero fazer isso por quê? Porque eu vou precisar calcular esses gradientes aqui, né? E o np.log, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente calcular o logaritmo, né? Enquanto que o tortlog, ele é um objeto mais complexo. Ele é uma função, né, que ele calcula o logaritmo, mas dentro dessa função eu também tenho informação sobre o gradiente. Então, quando eu uso tort.log, né, internamente, essa função, ela carrega informação sobre o gradiente. Então, ela carrega a informação sobre o gradiente do logaritmo, ou sobre a derivada do logaritmo, né? Então, internamente, ele sabe, quando eu uso essa função, ele sabe que a derivada do logaritmo de x vai ser 1 sobre x. Tem essa informação dentro do tort.log. Tá? E é isso que ele vai usar quando for calcular essas derivadas, porque a gente não vai precisar calcular essas derivadas na mão, tá? O próprio Python vai calcular as derivadas para a gente de forma automática. Para que ele consiga fazer isso, eu não posso ter funções, eu só posso ter funções muito específicas, tipo mais, vezes, dividido, que não sejam tort ponto alguma coisa.
Sempre que for função matemática dentro do PyTorch, eu tenho que usar a informação da função de dentro do pacote, porque eu vou precisar da informação das derivadas, tá? Se eu usar outra coisa, vai dar problema, tá? Ele não vai conseguir calcular a derivada, enfim, ou vai dar erro, ou pior ainda, ele vai fazer coisas loucas, sem falar que deu erro, e a gente não vai saber por que não está otimizando, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando estiver usando o PyTorch, sempre utilizar funções torch ponto alguma coisa, torch.poll, torch.log, tá? E onde é que a gente acha informações sobre essas funções, né? Porque agora que a gente está começando a aprender, a gente tem que procurar, né, sobre isso. Então, é só botar torch ponto a função que você quer saber. Eu quero saber, ó, essa aqui foi uma que eu usei bastante, torch.cholesky. Já nas primeiras pesquisas, ele já vai colocar para você as funções. Então, aqui, ó, é tipo um help, né, do R, mas aqui, se você jogar no Google, ele já acha logo nas primeiras pesquisas. Então, aqui ele vai te dizer como é que funcionam as funções. Deixa eu botar o torchlog, que é o que a gente está usando. Tá? Torch.log. Então, ó, ele está me dizendo o seguinte, tem aqui o input, né, tem o output, então funciona assim. Ele dá sempre um exemplo, né? Torch.range5, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um tensor aleatoriamente de dimensão 5 e vai chamar esse tensor de A. Quando ele pede o valor de A, ele vai retornar esse valor de A. Ele é o quê? É um tensor, que é um tipo de objeto. Ele não é um array, não é um vetor, tá? Ele é um tensor, um objeto bem específico de dentro do PyTorch. É como o PyTorch representa vetores, matrizes ou escalares. Ele representa tudo como tensor. Então, olha, esse tensor é um tensor de dimensão 5 e você pode calcular torch.log A. Então, ele vai calcular o logaritmo de A. Aqui foi meio bizarro ter feito isso, porque os valores dão negativos, né? Então, quando ele vai fazer o logaritmo, dá tudo não. Não sei por que escolheram esse exemplo. Podia ter sido qualquer outro com números positivos. Mas, enfim, tá? Então, tipicamente é assim. O que você quiser de função é só você procurar torch ponto o nome da função. Se você escrever errado, ele te dá opções, né? Aqui eu vou entrar com potência, né? X menos 2 elevado à quarta. De novo, eu não quero trabalhar com elevado à quarta como sendo o sinal. Eu quero usar a função do PyTorch, porque ele vai saber derivar com respeito à potência. Então, eu vou botar torch.poll e eu vou abrir, né? X, 0. Esse X de 0 é o quê? É a primeira posição de X. Aqui, é a primeira posição de X. Lembrando que o Python começa a contar do zero, né? Então, tem que ser x0, vai pegar a primeira posição do vetor x. Esse x aqui é um vetor, tá? Com duas posições. E vai pegar a segunda posição do vetor x, subtrair de 4 e elevar a 6. Internamente, ele vai somar esse 0,01, que é para não dar erro numérico na hora de avaliar o logaritmo. Tá? Então, até aí, né? Simples. Só tomar cuidado de pegar as funções de dentro do PyTorch. Bom, e aí o que eu vou fazer? Né? Essa primeira parte vai criar a função f. Né? Então, beleza, rodei aqui, tá vendo que tem um tiquezinho verde? Quer dizer que você já rodou esse bloco. Então, essa função f já está disponível para você usar ao longo da sua rotina, tá? Ao longo da sua sessão. Próximo passo agora eu vou testar a minha função f. Então, como é que eu testo? Eu vou criar um tensor. Então, ó, todos os objetos que eu quiser usar para fazer conta dentro do PyTorch, eles vão ter que ser tensores. Por quê? Principalmente se forem objetos que eu quiser calcular o gradiente com respeito a eles. Né? Porque o PyTorch ele só calcula gradiente com respeito a tensor. Né? Se for coisas que não são tensores, ou que são objetos fora do PyTorch, ele não vai saber calcular gradiente. Então, x é um tensor, e aqui eu vou inicializar o tensor. Ele vai ser, como x tem dimensão 2, eu quero inicializar, digamos, no 0, 0. Então, o x1 é igual a 0, o x2 é igual a 0.
Esse dtype aqui, ele se refere ao tipo de dado, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu quero inteiro, se eu quero escalar, se eu quero precisão dupla, né? Então, esse float 64 é precisão dupla, tá? Quer dizer que ele vai usar o máximo de casas decimais possíveis para fazer as contas, né? Então, se você quiser usual, é float 32, né? Mas eu sempre gosto de trabalhar com precisão dupla, porque, enfim, né, minimiza a chance de dar erro numérico. Mas gasta mais memória, mas tudo bem. E aqui, esse é um comando bastante importante, é o requires grad. Esse requires grad, ele vai dizer que precisa do gradiente, que ele vai precisar calcular o gradiente com respeito a esse cara aqui, né? Porque a gente vai precisar calcular o gradiente da f com respeito a x. Esse com respeito a x é o que precisa, é o que faz com que a gente tenha que colocar requires grad igual a true, na hora de criar o vetor, tá? E aqui, quando eu fizer f de x, ele vai retornar o valor da f de x no ponto x, tá vendo? Deu 8.3217, tá? Lembrando que é essa função aqui, tá? Então, tem que calcular essa expressão, depois log dela mais o epsilon, vai dar isso aqui, tá? E aí, repara só, né? Quando você pede o print, ele tem uma forma bem específica de printar o valor da f de x. Ele não vai dar só o valor numérico, ele vai dizer, ó, esse objeto é um tensor, ele só tem um número dentro dele, o tipo de dado é o float 64 que eu declarei, e aqui ele armazena, né, a informação do gradiente. Ele vai falar assim, o gradiente ele vai usar o gradiente do log, né? Então, por isso aparece log backward, porque eu usei aqui log, tá? Bom, beleza. Até agora, só o que eu fiz foi, criei o vetor inicial x e mostrei como é que eu faço para avaliar uma função aplicada nesse vetor. Bom, agora vamos fazer o treinamento de fato, né? E é aqui que começa a ficar... Bom, é aqui que tem um pouco mais de informação, mas vocês veem que o código é bem pequeno, então mesmo assim não é muita coisa. Primeiro, tem que dizer quantas iterações eu quero rodar, 1000 iterações. E aí eu vou começar a definir qual é o método de otimização que eu quero colocar, né? que eu quero implementar. Então, para isso, a gente vai usar o comando tort.optim.sgd. Esse tort.optim, ele vai selecionar qual é o algoritmo de gradientes que você vai usar para fazer a otimização. No caso, eu quero usar o SGD, que é o Stochastic Gradient Descent. Nesse caso aqui, eu não tenho dado, né? Não é um caso em que a gente coleta dados e aí usa batches, né? Eu só estou trabalhando com uma função genérica, né? Minha função é x1, x2, a função de x1 e x2, eu quero otimizar ela. Então, aqui, o fato de ser estocástico ou não, ele não vai usar o ser estocástico, ele só vai usar a questão do gradiente, tá? Porque eu quis simplificar ao máximo aqui. Mas depois a gente vai ver o caso do MNIST, aí a gente já vai começar a usar as particularidades dos dados, tá? E quais são os argumentos? Os argumentos são os parâmetros, né, sobre os quais você quer otimizar. Como a minha otimização é com respeito a x, então eu coloco aqui x entre colchetes, tá? E aqui coloco a minha taxa de aprendizado, que é o learning rate, tá? Lembra, o learning rate é esse cara aqui. Esse é o LR. Então, quando você escreve isso, você já está dizendo para ele, ó, você vai usar essa equação aqui de update. Existem outras opções que a gente vai ver, talvez, mais tarde na aula de hoje ou na aula que vem. Professor, Oi. como que eu escolho essa taxa? Boa pergunta. Tentativa e erro. A gente escolhe um valor, tipicamente menor do que 1, e vê como é que o algoritmo se comporta, tá? Se ele estiver aprendendo muito pouco de uma iteração para outra, eu vou querer aumentar o learning rate.
se ele tiver oscilando muito, ou mesmo não convergindo e não aumentando o valor da função de perda, eu vou diminuir o valor da learning rate. Eu já vou mostrar, tá? Mas aí a gente vai poder fazer vários testes, vai poder colocar o learning rate igual a 1, igual a 0.1, 0.001, e ver o que acontece. Mas, tipicamente, quanto menor o learning rate, menor é o acréscimo, né, de uma iteração para outra. Então, assim, maior é a garantia de que você está indo na direção ótima, mas você caminha muito pouco, de um passo para outro. Então, talvez até você chegar no ótimo, demore bastante. Por outro lado, se você especificar um gradiente muito alto, você pode até sair você pode até divergir, né? Dependendo. Se você tiver uma curva assim, e o seu tamanho, você começou aqui, né? O seu tamanho do gradiente for alto demais, você pode até, tipo, sei lá, vir para cá. Aí depois você vem, sei lá, para cá. Então, isso pode ser até que divirja, né? Que você nem consiga convergir. Então, tem um trade-off aí. Mas a gente vai testar e ver qual que funciona melhor, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Então, aí eu vou criar esse objeto, né? E vou chamar essa função aqui e vou guardar dentro do objeto optimizer. E aí, sempre que eu quiser atualizar a minha função, atualizar o método dos gradientes, ou vou dar essa iteração aqui, eu vou chamar o optimizer. Tá? Bom, primeira coisa, eu quero zerar os gradientes. Então, eu vou, dentro desse optimizer, ele tem vários métodos, né, lá dentro. Isso aqui é um método, é uma função. Tá? O que ela faz? Ela zera os gradientes. Ou seja, quando você pede isso, ele já vai ter... Aqui, no caso, é redundante, porque ele já vai criar os gradientes como sendo todos iguais. Mas acontece uma coisa bem curiosa no PyTorch, que depois de você fazer cada iteração, você tem que zerar o gradiente. Então, você tem que ir lá e botar o gradiente igual a zero. Se você não zerar, na próxima iteração, ele vai pegar o gradiente anterior mais esse. Então, vai bugar o algoritmo todo, tá? Então, sempre tem que ir zerando o gradiente. Aqui, acho que eu nem precisava colocar isso aqui no início, eu posso até comentar. E aí entra o loop de treinamento, que é o seguinte. Aqui eu vou colocar para cada iteração, esse range iter, ele cria um vetor, né, que tem n iter, né, meu n iter é um número de iterações, que aqui no caso é 1000. Então, esse range n iter, ele vai criar um vetor que começa do 0, 1, até n iter menos 1. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar aí cada iteração dentro desse vetor aqui e vai rodar, tá? Então, é o análogo ao nosso for i in 1 até n iter do R, tá? Bom, aí o que você vai fazer? O que tem que fazer? Tem que avaliar a função de perda, né? Ah, lembrando, né? O PyTorch, ele só otimiza com minimização, ele só faz minimização, tá? Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não, acho que eu botei na próxima interação. Então, essa é uma informação muito importante. O PyTorch só faz minimização, tá? Ele nunca maximiza diretamente. Então, se eu quero minimizar essa função que ela já tem um ponto de mínimo, então beleza, não preciso alterar, tá? Se eu quisesse achar um ponto de máximo, não para essa função, que não existe ponto de máximo para essa função, mas para uma outra que eu quisesse o máximo, eu teria que fazer menos a função, tá? E aí eu vou minimizar a função com sinal de menos na frente, tá? Então é isso. No meu caso, a função de perda, ela já é o valor de f de x, né? Então eu vou calcular f de x, chamar isso de perda, aí é que eu começo a computar os gradientes. Como é que eu computo? Fazendo loss, que é a loss function, né, que é a função de perda, ou a função objetivo. Então, a loss é o f de x. Então, quando eu peço ponto backward, ele vai fazer o algoritmo de backpropagation, ou seja, ele vai começar a calcular os gradientes. Tá? Então, é isso que o loss.backward faz. Ele cria os gradientes, né, computa os gradientes, e aí
O próximo comando, então sempre, isso aqui sempre vai acontecer, tá? Esses 3 comandos em sequência. O próximo comando é o optimizer.step. Optimizer.step vai calcular de fato essa iteração. Então, talvez seja melhor eu colocar assim. O loss.backward, o que ele faz é, ele calcula o gradiente de f de x, tá? O optimizer.step, o que ele vai fazer é, ele vai calcular x igual a x mais gama gradiente de f de x, tá? Bom, esse igual aqui não é o igual da matemática, né? É aquele assign da computação. Então, ó, repara que ele está pegando isso lá do optimizer. Então, ele vai precisar, por exemplo, do LR, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai voltar lá no optimizer, tá vendo? Esse objeto, ele vai ver quem é o learning rate. Ah, esse aqui. Então, beleza. Então, eu vou usar ele como gama. Quem é o gradiente de x? Ah, o gradiente já foi calculado aqui, ó. É o loss.backward. E aí, beleza. Aí ele já vai saber, qual é o parâmetro? O parâmetro é x, então eu vou fazer x igual a x mais isso. Na verdade, é x. Na verdade, é x menos, tá? Porque ele só minimiza a função. Bom, e aí no final eu tenho que zerar o gradiente, tá? Porque ele vai ficar com essa informação desse gradiente gravado na memória, e quando você for fazer loss backward de novo, que é a parte que calcula o gradiente, ele vai somar com o gradiente que já está anterior. É meio estranho, mas ele faz isso. Se você não botar zero grade, ele vai dar um bug. E aí, pessoal, no final, isso aqui é para cada iteração do algoritmo. E no final eu vou colocar só um print para ele mostrar na tela. Então, iteração, quem é o x0, quem é o x1 e quem é a perda. Esse ponto item aqui é só para ele extrair o valor do tensor. Ao invés de printar assim, ao invés de ele printar ao invés de ele printar assim, ó, tensor, não sei o que, não sei o que, quando você pedir f de x ponto item, ele vai printar só o valor numérico, tá? Então é isso, eu vou rodar esse comando e aí já vai dar para ver o algoritmo sendo treinado, tá vendo? Deixa eu maximizar. Né? Então, ó, vamos ver do início. Tem uma barra de rolagem aqui mais interna. Então é isso, ó, comecei com um valor bem próximo de 0 na coordenada 0 e também próximo de 0 na coordenada 1. O primeiro print que ele fez já foi fazendo o primeiro update, tá? Por isso que o valor aqui não é 0 e 0 cravado. E aí ele calcula a perda, ó. A função de perda está igual a 8 ponto alguma coisa. À medida que o algoritmo vai treinando, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o valor do x2, que é esse aqui, né, até ele chegar no ponto de ótimo, que se eu não me engano é o 4. E no x0 ele vai fazer a mesma coisa, ele vai aumentar até chegar no 2. Tá? Tudo bem? Então, nota que ele é bem devagar, ele vai aumentando, 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 é porque o learning rate provavelmente está muito pequeno. Tá? E aí, ó, no final do algoritmo, ele já está com os valores bem próximos de 2. Tá? 1.9, com esse primeiro valor bem próximo de 2, 1.98, e aqui bem próximo de 4. Se eu deixar ele treinar por mais iterações, ele vai chegar mais perto. Tá? Vocês conseguiram rodar por aí ou deu algum problema? Aqui foi. Beleza. Bom, vamos ver algumas particularidades agora, tá? Essas coisas são meio chatices, né? Porque é coisa muito específica do pacote, mas é importante a gente falar, porque senão a gente vai acabar esquecendo. Essas duas linhas aqui, né?
coisas que o pacote dá problema, é melhor eu falar logo, né? Porque aí, enfim, eu já perdi bastante tempo descobrindo que dava problema fazer isso, e vocês não precisam passar pelo mesmo tempo, né? Qual é a diferença desse comando para esse? A única diferença é que eu coloquei como argumento dos parâmetros, eu coloquei o tensor direto. Aqui eu coloquei o tensor entre colchetes. Quando eu coloco o tensor entre colchetes, ele recebe uma lista, né? Esse tensor x entre colchetes representa uma lista em que a primeira entrada é o x. Se eu colocar assim, ele vai dar problema. Ele vai chiar, porque ele tá essa função opt-in-sgd, ela recebe lista, ela não recebe o tensor direto. Tá vendo? Deu erro. Ele vai falar aqui, ó. Params arguments given to optimizer should be iterable of tensor objects. Né? Então, o que ele está falando? Ele quer um objeto que seja iterável, que ele consiga colocar iteração, que ele consiga chamar tipo x de 1, x de 2. Né? Esse objeto aqui não é iterável. Não é iterável porque não é uma lista. Tá? Então, sempre entrar com as opções assim. Bom, agora vamos dar uma olhada na learning rate. Né? Aqui, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de printar todas as iterações, eu vou printar só se a iteração que é com o módulo do Python, eu acho que é assim, módulo 100 for igual a zero. Aí eu vou printar isso, para ele não ficar poluindo a tela com vários prints desnecessários, tá? Bom, vou rodar de novo para ver se... É uma porcentagem só. É uma só? Ah, beleza. Tá. Obrigado. Ah, agora foi, né? E ele está fazendo só a cada 100 iterações, é mais fácil de ver, né? Então ele está indo até razoavelmente devagar. Eu posso colocar outros learning rates, por exemplo, vamos aumentar para ver se ele chega mais perto do 2 nessas 1000 iterações. Então botei 0.1 agora. Né? Ficou mais rápido, né? Vou botar 0.5. Tá? Enfim, eu posso ir aumentando. Se eu diminuir muito, o que vai acontecer, vou exagerar aqui, tá? É que ele vai... ok. Mesmo com o learning rate bem baixo, ele... Ah, tá. Eu acho que ele vai fazer isso porque ele vai pegar do último X que rodou, né? Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Eu vou passar a inicialização para dentro desse bloco. E quando eu rodo, ele roda só o bloco. Então, o que eu acho que ele vai fazer, quando eu estava rodando antes, ele estava pegando o último X que saiu e fazendo a conta. Então, eu vou inicializar de novo e rodar a partir do zero. Ah, beleza, agora sim. Entenderam, pessoal, o que estava acontecendo? Como a minha inicialização estava aqui, né, no zero, toda vez que eu rodava esse bloco, ele estava pegando o último X e fazendo o gradiente. Né? Aí não vale, porque a gente perde a comparação com o learning rate menor. Então, ó, quando o learning rate é bem pequeno, tá vendo? Ele fez várias iterações e continuou bem próximo de onde ele já estava. Então, se eu aumentar, né, colocar 0.1, né, agora ficou 10 vezes maior do que a última que eu tinha feito. Tá vendo? Ele já está no 2,0 alguma coisa, 3,95, tá? Então, tipicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai testar com uma taxa de aprendizado, vai ver, está demorando muito para ele convergir? Ele está convergindo rápido? E aí a gente vai mexendo. Essa função é uma função bem boba, então ele faz tudo muito rápido. Então, meio que não tem muito sentido, né? Qualquer learning rate que a gente pegar, ele vai funcionar bem, tá? Mas nos casos práticos, a gente vai ver a coisa um pouco mais lenta. Então, é sempre bom rodar algumas poucas iterações no início e vendo se está demorando muito para corrigir, se está demorando pouco, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte do código? Se tem algum outro ponto que não deu a comentar. Ah,
Ontem, quando eu estava botando isso para rodar, surgiu o seguinte, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar. Eu vou definir uma outra f, né, que eu queria mostrar para vocês, sem colocar logaritmo. E aí essa constante aqui eu posso colocar, eu posso não colocar, tanto faz. Eu vou definir essa f diferente agora, tá? Então, enfim, otimizar essa ou essa é equivalente, tá? E agora eu vou fazer o treinamento, vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Ele começa a dar problema, né? Na função objetivo. Ele dá Nora number, e a única coisa que eu fiz foi tirar o log dali, né? Eu não entendo muito bem por que isso aconteceu, porque em caso de verossimilhança é fácil entender, porque cada termo da verossimilhança é uma probabilidade, está entre 0 e 1. Você vai ficar multiplicando esses termos, vai dar um valor muito baixo. Então você quer passar o log para que não dê problema, né, na hora de calcular os gradientes. Aqui deu problema mesmo assim, né? E eu comecei com 0. Então esses valores nem são tão grandes, né? Seria menos 2 elevado a 4, que é 16, e aqui daria 4 elevado a 6, que é 2 elevado a 12, daria uns 4.000, talvez, né? 4.000 alguma coisa. Então, assim, os valores nem são tão grandes, mas o algoritmo ele já bugou, né? Eu poderia tentar botar um learning rate menor, ver o que acontece, mas, um learning rate menor, ele fica menos sensível, né? Tá vendo? Então, pessoal, tem muito disso, muita tentativa e erro, né? Quando, em geral, a gente passa o log para diminuir a ordem de magnitude das variáveis com as quais a gente está trabalhando. Esse caso eu fiquei realmente surpreso de existir um learning rate em que a convergência não fosse atingida. Então, é só para dizer que, de repente, você precisa mudar um pouco a sua função objetivo para conseguir calcular os gradientes sem ter problema numérico, tá? Aqui eu precisaria de mais iterações, então eu só quero fazer o teste rodando 10.000 para ver o que vai acontecer. Pronto, ele já chegou mais perto da convergência, né? Só que, para escapar do problema numérico, eu tive que reduzir o learning rate e acabar aumentando a quantidade de iterações, tá? Bom, agora ele já vai chegar bem perto. 9,3, 9,4, tá bom? Alguma pergunta, pessoal, enquanto esse negócio continua rodando? Bom, beleza. Então vamos para um caso que seja um pouco mais... Deixa eu só voltar para ver se tem alguma pergunta no chat. Nada. Tá. Então vamos ver o caso um pouquinho mais elaborado, né? Que é o caso dos multilayers perceptrons. Agora, finalmente, treinar a primeira rede neural depois de tanto tempo, né? Vou abrir esse comando aqui, tutorial mlp pytorch, o verbose. Esse verbose é só o que tem muito comentário, né? Então, eu vou colocar aqui, abrir primeiro esse, com o Google Collaboratory, e aí a gente vê o que porque aqui tem explicando o que é cada comando, e tem fazendo vários testes, então eu coloquei uma versão verbose e uma versão mais enxuta. Esse aqui está bem comprido. A versão mais enxuta, ela é só para você poder rodar direto, tá? Sem precisar fazer todos os testes que tem nesse notebook aqui. Eu acho que alguém mandou alguma coisa. Oi, pode falar, Thiago. Esse learning rate, quanto menor... qual a relação dele de aumentar ele e diminuir? Eu acho que eu não peguei muito bem. O learning rate, ele é essa constante aqui, tá? Em que você vai multiplicar o gradiente para fazer o seu passo. Então, o que vai acontecer? O que você tem é o seguinte, você tem uma superfície, e aqui nesse caso, de fato, é uma superfície, porque você tem o x1 e o x2, e a função que você está olhando
é a função de x1 e x2. Então, aqui você está em R2, né? Então, você tem uma função que você quer otimizar, digamos que ela seja assim, né? Tá? E aí, como é que é o algoritmo? Você vai colocar, você começa de um valor inicial, digamos, aqui, e aí você computa o gradiente. Lembra, o gradiente, ele é perpendicular à curva de nível. Então, a tangente à curva de nível é essa. Então, o gradiente está apontando para cá. Só que o gradiente, ele é a direção ótima, mas é a direção ótima para passos infinitesimais, para passos muito pequenos, né? Então, esse learning rate aqui é o que está controlando o tamanho do passo. Se o learning rate for pequeno, um vetor, né, isso aqui, eu posso dizer assim, essa é a direção do gradiente. Então, esse vetor eu vou anotar como gradiente de f de x. Então, se eu for fazer um zoom, o que eu tenho é o seguinte, né? Vou tomar isso aqui como sendo um zoom. Então, aqui eu tenho a curva de nível, aqui o ponto inicial, e aqui é o gradiente. Então, esse é o gradiente da f no ponto x. Esse parâmetro gama, o que ele está fazendo, ele está controlando o tamanho do gradiente. Então, se o gama for menor do que 1, eu tenho gama vezes f de x, me dá um vetor menorzinho. Tá? Então, esse aqui é o caso em que gama é menor do que 1. Sempre positivo o gama, tá? Se o gama for maior do que 1, o que ele vai fazer ele vai aumentar o vetor. Então, aqui você teria gama gradiente de f de x. Então, esse aqui é para gama maior do que 1. Tipicamente, a gente não vai colocar gama maior do que 1. Tá? É muito difícil que um gama maior do que 1 gere convergência na prática. Né? A gente vai pegar sempre entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 0, menor vai ser o tamanho do gradiente. Tá? Então, vamos pensar aqui o que vai acontecer. Se aí aqui nesse caso, vou pegar aqui, talvez eu devesse colocar 2 casos. Vou colocar o magenta, que é esse aqui, que é um gama 2, gradiente f de x, e aqui eu vou chamar de gama 1, gradiente f de x, em que a gente tem o gama 1 maior do que o gama 2. Então, eu vou colocar aqui as trajetórias, tá? Daí eu só vou inventar trajetórias quaisquer. Então, aqui o gama é maior. O gama verde é maior que o gama magenta. Então, ele vai dar passos mais largos. Tá? Então, o primeiro passo, digamos, ele vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá e converge. O caso magenta, então você olha, de uma iteração para outra, ele caminhou mais. O magenta, como o tamanho do gradiente vai ser sempre menor que o anterior, ele vai caminhar um pouquinho menos, tá vendo? Então, a trajetória vai ter mais curvas e vai levar mais iterações para ele chegar no ponto de ótimo, tá? Ficou meio ruim, essa imagem está meio pequena. Mas deu para entender qual é a diferença agora? Deu sim. Meio que, no caso, esse learning rate pequeno, muito pequeno, precisaria de mais interações, né, na situação para alcançar o do mínimo. máximo. Do mínimo, exato. Mas também ter ele meio alto pode, às vezes, interferir, né, de ficar, às vezes, chegar muito próximo dessa convergência e não ficar meio que indo para lá e para cá e não chegando, né, num lugar. Exato. Isso pode acontecer. Pode ser que o gradiente grande demais, ele fique oscilando aqui e não caia converja nunca, de fato. Né? Tá. Entendi. Obrigado, professor. Beleza? De nada. Tá? Isso vai depender muito do caso, né? Por exemplo, se a função for, a derivada da função for contínua, ou seja, se a derivada primeira da função for contínua, o que vai acontecer é que quanto mais perto do ponto de ótimo, mais perto o gradiente vai ser de zero, ou seja, menores vão ser os gradientes. Então, à medida que você vai chegando perto da curva, os gradientes vão se tornando menores, né? Cada vez que você vai chegando mais perto. Por quê? Porque a derivada no ponto de ótimo é zero.
assumindo que é uma curva bem comportada e tal, que não tem bico, que o ponto de ótimo não é flat, nem nada assim, né? Nesse ponto, o gradiente é zero. Então, se as derivadas forem contínuas, quanto mais perto você tiver do ponto de ótimo, mais perto o seu gradiente vai ser de zero. Então, os gradientes perto do ponto de ótimo já são pequenos, tá? Então, assim, mesmo que o seu gama seja constante, seja o mesmo a cada iteração, você tende a convergir, porque quanto mais perto você vai chegar, menor vai ser o gradiente. Então, você vai sempre dar menos passos conforme você chega perto. Mas se o seu gama for grande demais, mesmo perto, você fica errando, né? Então, assim, é muita tentativa e erro, ainda mais que a gente dificilmente consegue visualizar as curvas onde a gente está otimizando, né? Então, vai muito disso. E a intuição é essa. Learning rates menores, demora mais para chegar lá no ponto de ótimo. Mas se o learning rate for grande demais, talvez você fique oscilando ao redor do ótimo e talvez você nem convirja para o ótimo. Talvez o algoritmo até divirja. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Uau, o CSV que eu estava tentando abrir está até agora aqui. Eu vou fechar aqui para ele não ficar tomando tempo. Bom, então vamos para o segundo programa. O que eu abri é esse aqui, tutorial MLP, PyTorch, Verbose, LPYNB, tá? Se vocês quiserem visualizar o que é o MNIST Train, vocês podem fazer o download para o computador e abrir no Excel, tá? Para visualizar o que é. Mas basicamente a primeira coluna é a coluna dos Y, eu peguei do mesmo lugar que eu mandei para vocês na lista 1, né, a base da MNIST, que é aquela dos dígitos. Então, a primeira coluna é os Y e as outras colunas são cada um dos pixels, né, respectivos. Então, aqui eu coloquei como usar o PyTorch para rodar especificamente otimização em redes neurais, tá? E, assim, mais especificamente ainda, eu estou usando orientação ao objeto, que é uma coisa que a gente aprende lá em computação 2, na estatística, e que a minha sensação é que aquele negócio fica jogado e a gente nunca mais usa, né? Assim, na vida prática. Orientação ao objeto é aquela coisa de classe e de métodos e tudo mais. O que acontece? Esses pacotes de cálculo de diferenciação automática, tipo PyTorch ou TensorFlow, eles são feitos por pessoas da ciência da computação. E na ciência da computação, nessa parte de machine learning, as pessoas tipicamente usam muito orientação ao objeto, que tem vantagem, né? Você pode estender uma classe, você pode usar métodos que já pertencem a uma determinada classe que já foi construída, já foi debugada bastante, já está bastante estável, e usar isso nos seus próprios programas. Então, a orientação ao objeto, ela possibilita que você consiga pegar códigos de outras pessoas, né, e fazer algumas alterações pequenas e rodar o seu código com base no código de outro, né? Em geral, é mais fácil de você replicar, mas orientação ao objeto é uma coisa que eu, particularmente, acho bem abstrata e tenho muita dificuldade de entender. Para esse caso específico que eu vou mostrar para vocês agora, eu acho que dá para entender direitinho o que está acontecendo. Tá? E eu vou tentar explicar o que cada parte faz. Mas, enfim, isso aqui usa alguns conceitos lá da computação 2. Então, vamos lá. Vamos para o começo, né? Primeiro, importar os pacotes, então essa parte está tudo igual. Eu vou querer importar dois pacotes adicionais, torch.nn. NN é de Neural Network. E aqui eu estou colocando as.nn, que quer dizer o quê? Que quando eu quiser importar algum método desse pacote, eu não vou escrever mais torch.nn, vou escrever só nn. Eu também quero importar um torch functional. Eu vou importar ele como se fosse f. Então, ao invés de escrever torch.nn functional, eu vou escrever f, tá? Só para as coisas ficarem mais imediatas. E para que eu quero esses pacotes? Primeiro, o torch.nn, ele tem uma classe chamada nn.module. Essa classe é a que contém um monte de funções que aparecem muito em redes neurais. Né? Tem funções de redes convolucionais, tem função de ativação, tem muita coisa lá. Como eu quero
o objetivo é estender essa classe aqui para definir as redes neurais, eu vou precisar do pacote que contém essa classe. Da mesma forma, eu vou querer também usar esse pacote, essa parte do library NN, que é o functional, que tem várias funções em redes neurais, por exemplo, as ativações, né, ReLU e coisas assim. Então, bom, essa primeira parte, vamos rodar esse primeiro comando. Tá? Nota que quando ele fica fazendo assim, é porque ele ainda está rodando, terminou. Bom, gerou lá o tiquezinho. Bom, primeira coisa, né? A gente quer usar as funcionalidades, os métodos e as classes que já foram definidas nesse nn.módulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de um método forward, que é o método que vai calcular a função objetivo. Né? Deixa eu ver se eu colocar aqui os slides, porque se eu precisar, eu já consigo fazer anotações aqui. Vou voltar na parte de MLP. Tá, beleza. Então, o que o forward vai fazer? O forward ele vai computar para cada ponto do input. Não, deixa com que. Não, foi mal. Eu quero abrir com um outro programa. Eu acho que estava mais lá para trás. Estava aqui. Então, o forward, ele vai fazer o seguinte, ele vai calcular nessa direção, ou seja, ele vai calcular o output da rede neural dado o input, né? Então, o que sai daqui, ao final, né, da iteração, ao final da rede neural, é uma função de x. A gente já viu isso. Né? Então, o que vai sair daqui é uma função de x, né? Um f de x que tem seus pesos lá, w e b. Então, a função forward é o que vai computar o output da rede. Então, ele vai ter que receber o input e ele vai ter os seus próprios parâmetros aqui que vão ser otimizados, tá? Então, isso também está dentro da classe NN-Model. Tá? Então, como é que funciona? Eu vou criar uma nova classe, que é a classe Network. Então, isso aqui é o nome da classe que eu estou dando. Estou dizendo assim, eu vou criar essa classe aqui, que é a classe de redes neurais. Né? E essa classe, quando eu coloco dentro dela o nn.módulo, o que ele faz ele entende que ele vai estender essa classe usando a partir dessa classe aqui, da classe nn-módulo. E essa é a classe que contém vários objetos e várias funções que estão dentro dessa classe nn-módulo especificamente para redes neurais, tá? Então, esse primeiro comando aqui, o que ele faz ele inicializa a rede neural. Então, ele vai fazer o seguinte. Quando eu coloco esse super init, o que ele vai fazer, ele vai, de fato, habilitar os módulos os métodos, desculpa, que estão dentro dessa classe aqui. Então, aí eu começo a usar, né, as observações. Começo a criar a minha camada. Então, essa classe network, ela vai ter várias partes. A primeira parte é a primeira camada convolucional, que eu estou chamando, a primeira camada completamente conecta, que é o FC, de Fully Connected. Né? Então, eu tenho uma primeira camada totalmente conectada, que é essa camada aqui, e como é que ela vai ser definida? Vai ser definida como NN linear, ou seja, ela vai ser uma combinação linear, na verdade, uma transformação afim, tá? Mas é porque depois eu precisar da figura, eu minimizo de novo.
Esse nn.linear, ele vai fazer uma multiplicação do tipo wx mais b, tá? Em que o meu inFeatures é um input, né? Então, meu input tem qual dimensão? Como o MNIF são 28 por 28, cada imagem, então a dimensão do input vai ser 28 vezes 28 pixels, né? Então aqui eu já tenho, vai dar acho que 700 e alguma coisa, pixels. Então aqui eu vou colocar as colunas que vão entrar na rede. E aqui no output eu coloco quantas unidades. Então, ó, o inFeatures representa a dimensão do vetor que está entrando e o outFeatures representa quantas unidades você tem aqui na sua primeira camada, tá? E como eu quero que essa camada contenha um vício, eu vou colocar bias igual true, tá? Isso daqui é default, então se você não colocar nada, ele já vai criar um viés para você, tá? Quer dizer, eu acho que é default. Mas enfim, sempre vamos especificar. E o tipo, né, eu vou criar como tipo float 64, porque eu sempre gosto de ter o máximo de precisão para evitar erro numérico, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? Aqui dentro você vai ter uma característica, que é a primeira camada, uma segunda característica, que é a segunda camada, né, a característica desse objeto. Essa segunda, ela vai ter que ter o que de input? Bom, o input tem que ser o output da anterior, então tem que ter 100, tem que ter dimensão 100, certo? Bom, e o output daquela camada vai ter, digamos, 50. Isso aqui é o que eu estou criando, tá? Se eu quiser colocar arquiteturas diferentes, eu posso for, né? Eu só preciso ser consistente. Quando eu venho de uma camada para a próxima, tem que ter o mesmo input. Uma camada para a próxima, o input da camada anterior, o output da camada anterior tem que ser igual ao input da camada corrente. Bom, eu quero colocar só 3 camadas, então a minha última camada, ela tem que ter 10 bolinhas, né? Uma para cada classe. Então, são 10 dígitos, então ele vai fazer gerar como output a probabilidade do 0, a probabilidade do 1, a probabilidade do 2, até a probabilidade do 9, né? Bom, então beleza. Esse é o construtor da classe, então ele que vai definir esses 3 objetos, ou seja, as 3 camadas. E eu também tenho que definir um método, que é o forward, tá? Então, como é que eu defino o forward? Só um instantinho, pessoal. Não. Bom, então eu vou ter o seguinte. O método forward, ele vai, de fato, computar o output. Essa primeira parte, ele só criou os objetos, só criou as camadas. Então, aqui, como é que eu vou fazer a função que cria o output? Ela vai receber como um argumento um valor t qualquer, aí ele vai passar pela primeira camada. Então, como é que ele passa pela primeira camada? Ele vai aplicar a primeira camada nesse objeto inicial, né? Então, eu tenho que ver esse t como sendo o meu x, tá? Então, eu vou aplicar a camada 1 no x, acho que agora fica melhor se eu minimizar. Então, eu vou aplicar a camada 1 sobre o x. Bom, e esse é um novo valor de x, tá? Depois, eu vou aplicar o relu, né? Digamos, né? Eu poderia botar sigmoid aqui ou outra ativação qualquer, mas vamos trabalhar com relu por enquanto. Então, depois eu passo por uma relu, né? Porque essa camada aqui é linear. Então, eu preciso, além de fazer a combinação linear, ainda preciso usar a função de ativação não linear em cima, e beleza, isso retorna o t. Aí agora eu vou para a segunda camada. Então eu vou pegar esse t e vou jogar dentro da segunda camada, né? Essa camada aqui só pega a parte linear, então depois de fazer isso eu ainda tenho que aplicar o relu. E no meu output, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha terceira camada, que eu estou chamando de self.out, que é o output, e vou aplicar na camada anterior, tá? Tecnicamente, eu deveria, ao invés de fazer assim, né, eu deveria incluir essa linha também do comentário, tá? Porque essa linha é o que vai aplicar esse softmax aqui,
né, é aquela função que a gente viu que retorna as probabilidades multinomiais, né? Eu vou voltar aqui para poder mostrar para vocês. É essa função aqui, tá vendo? Na regressão multinomial logística, a gente vai ter K classes, né, K grande classes, e a gente precisa de uma probabilidade para cada classe. Então, a minha função softmax é exatamente essa função. Né? A função que ela vai retornar é elevado ao argumento sobre 1 mais o somatório de é elevado ao argumento para as outras entradas, tá? Então, na literatura de Machine Learning, essa função aqui se chama softmax. Ela é a generalização da função logística, né, para mais de 2 classes, tá? Então, tecnicamente, eu teria que fazer isso. Eu não vou fazer porque isso é numericamente mais instável na hora de fazer a otimização. Então, vai existir uma outra forma totalmente equivalente de fazer e ela que não passa por isso, tá? Quer dizer, ele vai computar, mas ele vai trabalhar no espaço do log, enfim, tem umas sacadas aí por trás, tá? Então, tecnicamente, eu precisaria parar aqui, mas eu não vou computar essa última transformação, não. Eu vou trabalhar no espaço dos inputs, ou seja, no espaço do x transposto beta. Tá? Bom, aí beleza. Aí eu posso criar várias instâncias dessa rede neural, né? Isso conclui, né, a definição da classe. Então, a classe é bem curta, ela não tem muita informação, não tem muita coisa. E aí, como é que você cria um membro da classe? Você faz net igual network, abre e fecha parênteses e pronto. Isso vai criar uma rede neural que vai ter a sua primeira camada, a segunda camada e a última camada, e associada a ela vai ter um método de calcular a rede neural aplicada num input qualquer, tá? Então, pessoal, eu vou rodar esse código aqui só para mostrar para vocês como é que essa classe aqui se parece, tá? Então, vamos lá. Quando eu dou print de net, esse net ele já é um objeto da classe, uma instância dessa classe network, né? E ele vai me dizer, ó, ele tem essa rede neural, ela tem como primeira camada, que é a camada linear, né? Que tem como input 784 pixels, output 100. A segunda recebe 100 neurônios e retorna 50. E a última recebe 50 e retorna 10, que já é para dar as probabilidades de cada classe. Tá? Então, isso aqui é só uma forma resumida de te dizer quais são os objetos que estão dentro dessa rede neural. Né? Quais são as camadas que estão formando a rede neural. Bom, e aí vamos gastar um tempinho aprendendo a ver os componentes da rede neural, né? Então, primeiro a gente já fez, que foi olhar para a rede como um todo, que é o printnet. Né? A gente também pode ver o conteúdo, e a gente vai, depois de gerar e rodar tudo isso aqui, a gente vai precisar salvar a rede neural, e às vezes a gente vai querer ver quais são os valores que ficaram em cada matriz de peso, em cada viés, né? Então, a gente pode acessar separadamente cada camada, né? Por exemplo, esse net aqui, ele tem esse primeiro objeto, que é o FC1. Então, se eu pedir print net FC1, ele vai colocar para mim só a primeira camada. Quando eu printar print net.fc2, ele faz só a segunda camada e assim sucessivamente. Né? No caso, só são 3, então aqui vai chegar na terceira camada. Beleza. Enfim, não é muito diferente do que printar o net de primeira, né? Mas, vamos lá. A gente também pode acessar o conteúdo numérico das matrizes de pesos e de vícios, que era o que eu estava falando com vocês, né? Então, ó, se eu quiser os pesos da primeira camada, eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir net
ponto FC1, então isso aqui vai me dar a primeira camada. Se eu pedir ponto weight, ele vai me dar a minha matriz de pesos. E se eu pedir ponto bias, ele vai me dar a minha matriz de listos. Tá? E aqui ele não vai printar tudo, porque a matriz é muito grande, então ele reduz e printa só um pedaço. Tá? Então, nota o seguinte, olha só o que acontece. Quando eu peço f1.weight, como eu estou importando tudo daquele módulo, né, ele já tem umas funcionalidades prontas. Essa matriz de peso eu não escrevi em lugar nenhum, certo? Eu não escrevi essa matriz de pesos. Ela veio de dentro da função linear, dessa função aqui, desse método, que estava dentro do módulo. Então, o que acontece? Ele está me dizendo que o f1.weight é um parâmetro, né? Então, e aqui, ó, ele já está colocando requires grade igual a true, lembra? A gente colocava esse argumento para dizer que a gente quer o gradiente com respeito àquele tensor. Então, ó, o peso da camada 1, ele já sabe que vai ter que diferenciar com respeito àquele peso. E o tipo de dado, né, é precisão dupla, né, float 64. Foi eu que especifiquei na hora de criar, tá? O viés é a mesma coisa, tá? O vício é a mesma coisa. Tá? Então, aqui ele já consegue exibir tudo, porque é menos valor para printar. Né? Então, se eu quiser saber das outras camadas, eu também consigo. É só eu pedir, ao invés disso, se eu quiser da segunda camada. Vem para cá e pronto. Então, assim eu consigo acessar o conteúdo de cada camada. Tá? E nota que ele já gerou esses pesos do nada, né? Assim, gerou como default. Então, o próprio PyTorch, quando você chama as camadas lineares, ele já roda uma inicialização lá por trás. Depois a gente vai se preocupar em como inicializar de forma mais controlada, tá? Mas, por enquanto, a gente não vai se preocupar com isso. Bom, eu também posso olhar só para as dimensões. E essa parte é útil porque é quando você pode checar, né, se as suas dimensões estão sendo compatíveis. Ó. E nota só o seguinte, né, quando eu printo o shape, né, o comando que pega o tamanho das dimensões de cada parâmetro, né, é esse comando .shape. Então, a gente nota que o input vem do lado direito, né, porque essa é a dimensão de cada objeto do MNIST, e o output vem do lado esquerdo. Input vem do lado direito, né, o que vai vir do lado direito na segunda camada? É o output da primeira. Então, aqui, o PyTorch ele já está meio que configurado como default para pegar a multiplicação por coluna. Então, eu vou multiplicar aqui por coluna para obter a minha nova matriz, né? Porque o que está entrando, né, na mesma dimensão entra sempre à direita. Então, ele está combinando os vetores usando multiplicação por coluna. Matriz, vetor coluna, matriz, vetor coluna. Tá? O output sai na esquerda. Então, isso também é legal de ver. A gente já sabe que ele faz as multiplicações matriciais por coluna. E aí isso é interessante, né? A gente pode printar cada parâmetro, né? Lembra, o meu objeto principal, que é a rede neural que eu defini, se chama net. Então, o que eu quiser de informação sobre a rede, é só eu fazer net ponto qualquer coisa. Então, tem um argumento lá que chama net.parâmetros. Quando eu rodo isso, ele vai printar aonde estão os parâmetros, né? No caso, não é muito útil, porque ele só mostrou a posição da memória, onde os parâmetros estão salvos. A forma de obter a lista de todos os parâmetros é colocando dentro de um for, tá? Como aqui, ó. Aqui eu estou fazendo o seguinte, for em net parameters, ou seja, esse net parameters é uma lista de parâmetros, e cada elemento é um parâmetro diferente. Então aqui eu imprimo para cada elemento dentro naquela lista, para cada parâmetro naquela lista, eu imprimo parâmetro. Também não dá para ver muito porque são vários parâmetros e ele colocou tudo junto, né? Tá vendo? Então, tem um parâmetro que é essa matriz, outro parâmetro que é essa matriz aqui. Provavelmente, esse aqui é o peso da primeira camada, esse aqui é o viés da primeira camada. Esse é o peso da segunda, viés da segunda, e assim sucessivamente, tá?
Uma forma de você ver de maneira controlada, aí eu estou passando assim, pessoal, que é para ajudar na hora de de debugar os códigos de vocês. Mas se você quiser ver o tamanho, você quiser ver cada parâmetro com nome, você pode fazer assim. Você pode fazer o loop usando, ao invés de usar net.parameters, você pode usar net.name de parâmetros. Que aí ele vai pegar esse name de parâmetros, tem duas informações, duas colunas, digamos assim. É uma lista, na verdade, com dois elementos. O primeiro é o nome do parâmetro e o segundo é o parâmetro em si. Então, se eu fizer assim, fica um pouco melhor, porque eu consigo ver qual parâmetro. FC1 weight tensor. Então, beleza. Né? Ele pegou aqui aquela matriz de pesos e eu já sei quais são os dados, né? Referentes àquela matriz de peso. Isso vai ser útil depois, quando eu quiser checar quais são os pesos, se eu quiser checar se de fato a minha matriz de pesos ela está entrando como um parâmetro a ser utilizado, né? E não só sendo um objeto solto na seção do Python. E a gente também pode, ao invés de printar o conteúdo mesmo, tipo parâmetro.data, a gente também pode ver o shape de cada um dos parâmetros. Né? Se eu rodar, vai vir aqui shape dos pesos, shape dos vieses, né? E aí tudo bate, né? Tá vendo? Aqui eu tenho 100 vieses e 100 outputs. Então, para cada output eu tenho um viés entrando, né? Então, essa parte é o que está aqui. Para cada output, eu vou ter um viés entrando, ou seja, para cada output tem um viés. Tá? Bom, então beleza, eu acho que isso acaba com blá 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 e já dá para dar uma olhada mais a fundo nos termos dentro do NN linear. Vamos ver o que ele vai fazer. Então aqui, eu só quis mostrar para vocês o que o linear, o que esse objeto faz nesse nn.linear. A gente usou esse comando aqui dentro da classe que a gente definiu das redes neurais. Tá vendo? Tá aqui, nn.linear. Né? Quando eu fiz isso, eu falei para vocês, o que ele vai fazer, esse nn.linear? Ele vai criar uma camada que vai fazer a multiplicação vetorial, multiplicação matricial, recebendo vetores com essa dimensão e retornando vetores com essa dimensão aqui e com viés que aqui não dá para ver, tá? Aqui, porque cortou na tela. Então, vamos lá. Vamos ver. Se eu fizer assim, se eu criar esse objeto que vem da combinação linear, que na verdade é a transformação afim. Esse aqui eu tenho 4 inputs entrando e 3 saindo. Então, o que eu vou ter, na verdade, é uma matriz em que são 4 colunas, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 3 linhas. 9, 10, 11, 12. Então, esse é o meu W. Como o out features é 3, são 3 linhas. E como o in feature são 4, então são 4 colunas. O conteúdo é diferente, tá? O conteúdo dessa matriz aqui é inicializado de forma aleatória. E eu também tenho um viés, que no caso tem dimensão 3. Então, eu também tenho aqui o meu viés. Bom, e o que eu posso fazer? Né? Eu posso printar o que é o peso, o que é o viés, para a gente poder ver, né, como é que está a matriz, tá vendo? Esse é a matriz de pesos, é de 3 por 4, e o meu viés, dimensão 3, tá? E só para a gente entender o que esse linear está fazendo. Se eu pedir FC, que é a camada linear, aplicada no tensor 1, 0, 0, 0, vou chamar isso aqui de x, né? Então, o que FC aplicado ao tensor 1, 0, 0, 0 vai me retornar? Bom, a gente vai ver que ele vai retornar W, X, mais B. Né?
Aqui no caso, o meu viés é false, tá? Então ele não criou viés. Então, por isso, na hora que eu dou print bias, ele retorna none, tá? Porque o viés é falso. Então, como eu coloquei viés falso, ele não vai ter esse mais B aqui. Então, o que ele vai fazer é multiplicar matricialmente o W por X. Como eu botei 1000, isso aqui vai retornar a primeira coluna, tá? Então, dá uma olhada, vê se não é isso. Quando eu peço FC do tensor 1000, ele retornou a primeira coluna. Menos 0.2605, menos 0.0188, 0.0589, tá? Bom, então é isso. Essa camada aqui, como é que eu uso essa camada para fazer conta? Eu aplico a camada a um tensor, né? Que foi exatamente o que eu fiz, aqui a gente está vendo com mais detalhe agora, né? Que foi exatamente o que eu fiz aqui, tá vendo? Eu apliquei a camada 1, que é a camada linear, no vetor de inputs, né? Então, a gente já acabou de ver que o que ele vai fazer é fazer a multiplicação matricial, e como o bias daqui é igual a true, ele vai também somar com o viés, tá? Então, vamos lá, vamos descer para chegar na parte de fazer o treinamento de fato. Esse NetForward, ele é só, o que ele vai fazer, ele vai computar o output da rede neural, né? Então, aqui no caso, isso aqui eu acho que nem vai rodar, porque a dimensão não está batendo. Isso aqui foi o que eu rodei ontem, mas eu já mudei a dimensão. Depois a gente vê isso quando for usar o MNIST de fato. Bom, então eu vou fazer aqui a leitura dos dados. Essa parte aqui, ela é bem particular, né? O que vai ter que fazer? Aqui, eu acho que quando vocês rodarem isso vai funcionar, porque ele vai puxar do meu Google Drive. Mas o que você tem que fazer depois eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse tutorial para o Drive de vocês. Então, vocês vão ter que entrar aqui com a pasta aonde está salvo o MNIST. Então, tá vendo aqui, ó, eu tenho MNIST train.csv. Então, essa pasta aqui é onde está o MNIST, né, onde está aquela base CSV. Então, quando eu rodo isso, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar se sou eu mesmo. Então, eu vou ter que clicar aqui, entrar com a minha conta, copiar o link que ele gera e mandar para cá. Vou Enter. Beleza, aí ele vai autorizar, de fato, puxar arquivos dessa pasta do Google Drive. Beleza. Tá? Então, tipicamente o que eu faço é sempre copiar esse trecho aqui de código e só mudo esse caminho para poder extrair minha base de dados, tá? Bom, aí aqui é a parte que eu faço a leitura da base de dados, então a gente vai ter o seguinte. Para eu ler .csv no Python, eu uso esse comando, np.gen from txt, e ele vai gerar ele vai fazer a leitura. Então, eu vou botar o delimitador como vírgula, que é do CSV, né, que é o delimitador de colunas, né? Ele vai delimitar a coluna com vírgula, e o encoding é o UTF-8. Às vezes você precisa especificar isso, às vezes não, depende do arquivo CSV que você estiver lendo. E o objetivo disso é o seguinte, mostrar quais são as dimensões, né? As dimensões dos dados. Então tem o Training Data Shape e o Training Data para a gente ver como é que são os dados. Aqui demora um pouco porque o arquivo é meio grande. Então ele vai levar um tempinho até conseguir. Beleza. Ele gravou dentro do Training Data. Então, olha só o que acontece. A primeira coluna é a coluna que indica a coluna do Y, né, das respostas. E as outras colunas são as colunas do X. Como eu tenho um monte de pixel igual a zero, então por isso ele está botando vários zeros aqui. Então, essas outras colunas
nessas outras 784 colunas, são os que formam as imagens. E a primeira coluna é a coluna das variáveis respostas. Tá? Bom, aí o que a gente faz é... aqui eu armazenei as observações, né? Então tem 28 por 28, são 28 pixels por 28, então a quantidade de colunas que tem aqui é 28 ao quadrado. Tá? E eu consigo criar a minha matriz de x, né, minha matriz de covariáveis, e criar o y, que é a minha matriz de respostas, né, de variáveis de respostas. Então, se eu rodar aqui, ele vai colocar para mim quais são os shapes, né? Qual é o shape do x. Então, são 60.000 imagens, cada uma com dimensão vetorizada de 784. E no y são 60.000 labels. Para eu fazer previsão, como é que eu faço previsão? A previsão nada mais é do que o forward da rede neural. Né? É só eu aplicar a net em x. Tá? Net é a rede neural que eu criei. E x é a minha matriz de covariáveis. Tá? Então, é essa parte aqui. Quando eu faço net de x, o que eu estou fazendo é computando a última camada, né, da rede aplicada aos valores de x. Né? Quando eu faço a minha previsão, eu verifico que a soma... Eu achei que essa soma deveria dar zero. Deixa eu ver. Ah, tá, Aqui ele não vai dar 1, porque na hora que eu salvei na hora que eu coloquei o método do forward, eu tirei o softmax, tá? Então ele não vai mais somar 1. Se eu tivesse posto o softmax aqui, ia somar 1, porque o que ele vai estar retornando são probabilidades. Mas mesmo que não soma 1, mesmo que não some 1, eu ainda consigo fazer minhas previsões. Basta eu prever em quem der o maior número, porque o softmax é uma função crescente, então na hora de fazer minhas previsões é só eu olhar qual que deu o mais alto, tá? E aí, quando a gente for rodar, a gente vai rodar usando o data load. Bom, como a gente já está quase terminando o tempo da aula, eu quero botar para rodar com vocês o for loop direto, tá? Que é a última parte da função, em que a gente acabou não conseguindo ver. Aí, na aula que vem, eu começo detalhando mais a parte que eu acabei de pular. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai inicializar a rede chamando a classe network. A gente vai colocar o n, que é a quantidade de observações, tamanho do batch e número de epochs. O que é epoch? Epoch são quantas vezes eu vou visitar todo o conjunto de dados. Então, como o meu tamanho de batch é 100, então, isso quer dizer que a cada iteração do algoritmo de backpropagation, ou do gradiente estocástico, eu vou olhar para 100 imagens, ao invés de olhar para 60.000, antes de fazer cada update. Então, aqui no caso, eu vou ter 60.000 dividido por 100, então cada epoch vai conter 600 updates. Tá? E aqui tem, de novo, tá vendo? O optimizer. Depois eu vou entrar em detalhe com esse string loader e blá blá blá. Mas eu só queria rodar com vocês esse algoritmo para a gente ver como funciona. Então, ó, a mesma coisa. O que eu vou passar? Eu vou passar o opt-in SGD, que a gente viu no tutorial 1. Só que agora eu vou passar os parâmetros da rede neural, então é network, ponto parâmetros, lembra que esse ponto parâmetros retorna a lista de todos os parâmetros? E aqui está o learning rate. Então, eu vou rodar aqui. E aqui dentro está o loop de for. Então, o que vai acontecer ele vai basicamente computar, tá vendo? Tem sempre o zero grad, loss background, optimize o step. Então, zero gradiente, calcula os gradientes e depois faz os updates dos pesos. Tá? Então, vamos rodar aqui. Ih, deu problema. Será que eu esqueci de rodar alguma coisa lá de trás? Eu esqueci de rodar o get accuracy. Deixa eu rodar esse pedaço aqui.
Não, get accuracy está lá atrás. Ah, tá aqui. Eu só queria essa função aqui, pessoal. Não vou jogar lá para frente, porque eu uso ela para avaliar a rede. Então, basicamente, compara, tá? Quais as previsões que estão batendo com os labels reais. Ah, beleza. Olha só o que acontece. Então, aqui ele já está rodando e fazendo otimização. Eu não precisei calcular gradiente, não precisei dizer qual é a equação de backpropagation. Tudo isso ele já tem internamente, faz pela diferenciação automática. Né? Aquelas etapas que eu fiz com as contas com vocês, do backpropagation, está tudo rodando internamente. Tá? Então, olha o que acontece. A minha acurácia subiu de 35%, né, para 90 e poucos por cento. Tudo bem que isso aqui é a acurácia de treino, então é meio que roubado, né, porque ele tá prevendo em pontos onde ele já observou. Mas nas aulas seguintes a gente vai fazer fora do treino para a gente ver como é que fica a questão da acurácia da rede. Então, já dá para ver que no conjunto de treino, ele consegue aproximadamente 95% de previsão. Ele ainda está rodando, vai levar um tempinho até terminar, tá? E dá para ver que a função de perda está decrescendo. Né? Às vezes, ela aumenta um pouquinho, como foi aqui agora. Né? Então, já é sinal de que eu devo estar próximo do ponto de ótimo, porque eu começo a oscilar na minha função objetivo, até aqui ela vinha sempre decrescente. Aí chega aqui, às vezes ela oscila. Então já é um sinal que eu devo estar próximo do ponto de ótimo. E a minha acurácia foi de 95%. Tá? Desculpa correr com isso no final, pessoal, mas é que eu realmente queria mostrar para vocês a rede rodando. Eu acho que eu acabei ficando muito tempo falando os detalhes, né? Mas a gente pode revisitar na aula que vem, e eu começo falando do loop do for direto. Eu acho que fica mais fácil de acompanhar. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá bom, alguma dúvida? Agora está muito perto de meio-dia, né? Eu deveria ter parado antes. Eu vou parar aqui a apresentação. Bom, pessoal, é isso. Na aula que vem eu vou voltar nesse código e aí depois a gente olha a versão mais enxuta, que eu acho que vai dar para ver de forma mais direta o que está acontecendo. E não tem tantas linhas, né? Então eu acho que dá para acompanhar um pouco melhor. Tá bom? Professor. Então a gente se vê na quinta-feira. Oi, pode falar. Na questão 3 da lista, dá para usar esse PyTorch? A questão 3 é a de... É que você tem que construir o algoritmo. Dá para usar, Se vocês quiserem, podem usar. A minha ideia é que vocês fizessem pelo menos o modelo mais fácil, que é o de logística, né, computando de fato os gradientes para treinar, né? Mas, assim, se não conseguir achar que for mais fácil fazer no PyTorch, pode fazer, tá? Mas não tem problema, não. Eu tô vendo que teve gente que me enviou o grupo. Beleza, tudo bem. Eu vou adicionar lá na lista os grupos. Mas, assim, Igor, eu recomendo... É legal fazer de um jeito ou de outro, tá? Mesmo não sendo uma lista, porque você treina também, né? Como escreve outros modelos nessa mesma roupagem aí do PyTorch. Eu tô fazendo na mão, mas eu achei legal, achei interessante esse PyTorch. Tá? E ele é bem versátil, ele funciona para otimizar qualquer função que você queira, e você nem precisa calcular os gradientes. Então, mesmo que você nunca vai trabalhar com, sei lá, redes neurais, dificilmente, assim, meio acadêmico, você não vai trabalhar com otimização em alguma hora. Né? Então, se você quiser fazer um algoritmo que otimize qualquer função, sem você precisar perder muito tempo calculando as derivadas, você pode usar o PyTorch que sai direto também. Né? E o TensorFlow também, depois a gente vai ver lá na frente como que roda isso no TensorFlow. Tá bem, valeu, professor. De nada. Bom, pessoal, então é isso. A gente se vê na quinta-feira. É legal isso, porque a gente sempre vê isso muito do ponto teórico, né? Foi legal agora ter visto essa última operação toda sendo feita, assim. Ah, que bom. Eu estava achando que você ia achar chato porque ficou muito tempo falando os detalhes. Né? Se vocês acharem pedante, pessoal, pode falar assim, professor, você está há muito tempo falando
muito detalhe, né? Vou ver a rede primeiro. Não, eu acho bom falar bastante assim, porque sempre dá um bug no código, e aí com essa aula aí dá pra entender bem onde pode estar o bug. Como você mostrou o passo a passo ali, acontecendo alguma coisa, a gente já sabe aonde recorrer, né? O chato é que a aula fica grande, né? Aí depois para você achar no vídeo é complicado. Mas imagina, eu vou escrever tudo isso em slide, cara. Vai levar anos até eu conseguir escrever. Porque é muito detalhezinho nesse negócio. Ah, tem que botar dentro da chave. Se não botar dentro da chave, dá problema. Enfim. Mas é isso, pessoal. A gente vai, nessa segunda parte do curso, em que a gente começa a ver rede neural, a gente deve ver com mais frequência essa parte do treinamento. Então, eu acho que vai dar uma prática legal aí para vocês. E tem a parte da teoria, mas no fundo, o que roda está muito embaixo dos panos. Então, a gente entende a teoria para saber mexer, mas a gente, graças a Deus, não precisa ficar programando o backpropagation na mão, o que é ótimo. Bom, pessoal, é isso. Agora eu vou lá que eu tenho que preparar meu almoço para dar tempo da minha filha ir para aula. Então, a gente se vê quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, Até quinta. Um abraço, até quinta.